Desvendando o 44 número mestre, canalizado e organizado por Pedro Benatti Alvim. Nota: esse texto foi feito em parceria entre guias pretos velhos, elementais, entidades extradimensionais e o canalizador, inspirado pelos ensinamentos de Quarion. Não é uma canalização ou psicografia no sentido da velha energia, mas representa intuições da nova energia. Agradecemos a ausência de julgamento durante a leitura e saudamos a todos nesse momento de abertura de portais. À medida que as energias da nova era passam a ficar mais evidentes a todos os seres humanos do planeta, a relevância dos números, e da numerologia, em nossas vidas também aumenta. Muitas pessoas começam a perceber a presença de números mestres, 11, 22 e 33, no dia a dia e vão, famintos, atrás de explicações. Fato é que ainda existe muita confusão acerca dessa ciência ancestral, suas limitações e potenciais, e ainda há muito a aprender. O principal motivo para essas limitações está na nossa concepção dual e linear da realidade material. Tendemos a buscar respostas imediatas para nossos dramas pessoais e corremos o risco de colocar as mensagens dos números na altura de nossos egos, ao invés de levá-lo ao espírito. É só pensar que a tendência dos nossos óculos numerológicos, que usamos para interpretar esses sinais, ainda estivessem em nossos umbigos, loucos para saciarem a fome humana, mas ainda não chegaram aos olhos do coração, do amor incondicional. Se pesquisarmos um pouco, veremos que existem fortes consensos e precauções acerca dos números 11, 22 e 33, mas do 44 ao 99 ainda não há clareza. A entidade multidimensional Quarion menciona a incapacidade da consciência humana, em seu momento histórico atual, de interpretar corretamente esses números restantes. No entanto, menciona que estamos abrindo caminhos nessa precessão de equinócios de Gaia para integrar o significado quântico de todos os números mestres, começando humildemente pelo 44. Lançamos aqui algumas ponderações sobre esse forte número, presente na caminhada de muitos trabalhadores de luz ainda intrigados, e famintos risos por respostas claras. Antes, um resumo sobre os 3 números mestres já firmados em nossa realidade. Número mestre 11, é um número que representa abertura, início e profecia. É o mais comum de ser visto por quem está começando o despertar. Ele não deixa de ser visto por trabalhadores mais experientes, em combinação com os outros, mas de certa forma é o que primeiro chama a atenção. A energia do número 1 desperta a liderança, começos, superação de limitações e o potencial da energia masculina. Repetindo-se 11, 111, 1111, essa influência aumenta, sinalizando a iluminação espiritual de quem o recebe. É o início da caminhada que supera o individualismo, convidando um a perceber e se transformar em 2 1 mais 1. O 11, portanto, traz o segredo do 2, que representa o feminino, o movimento, a comunicação, etc. É o sinal ou um convite para que todos nos coloquemos como profetas de nossa realidade individual e coletiva à medida que começamos a abrir os olhos verdadeiramente para aquilo que nos cerca. Número mestre 22. Esse número traz o aspecto da dualidade, movimento, troca, sensibilidade, cooperação e feminino 2, integrando a realidade da concretude, estabilidade, realização, paciência e produtividade 224. O 22 traz à tona a nossa capacidade e responsabilidade de fazer escolhas, colocar projetos em movimento, sentir nossa verdade e receber a verdade alheia, sem obstruções. Ele pede foco,
paciência e firmeza para discernirmos o que está em jogo nos nossos passos para além do imediato, o que nos envolve e quais caminhos se apresentam. É o livre-arbítrio combinado com a autorresponsabilidade, pois o 2 movimenta e coloca em teste aquilo que o 1 despertou, enquanto o 4 pede uma energia masculina mais responsável e menos impulsiva para que um edifício de 4 pilares seja erguido. Daí que se explica a paciência para pensarmos no coletivo amor incondicional e na não linearidade de cada ação e situação. OBS, existe uma discussão de que o 22 pode ser comparado ao louco bobo do inglês, fool do tarot carta 0 ou 22. De fato, se elevarmos nosso olhar e esquecermos a negatividade em volta da palavra louco, o 22 pode representar um momento que o personagem percebe que caminha pelo mundo em uma aventura, mesmo se arriscando com poucas malas e à beira de um precipício. Ele precisa ficar esperto, aprender a tomar rumos e decisões. E não vamos esquecer, na narrativa humana, todos somos esse louco em direção à maestria. Cada um tem sua própria jornada/aventura, e não há julgamentos. Número mestre 33. É a combinação dos 2 números anteriores 11 mais 22, expresso pelo 3. O 3 é a comunicação, a imaginação, celebração, o otimismo, a arte. O terceiro elemento resolve o dilema da dualidade. Imagine como se fossem 2 pessoas discutindo por horas ouvidas RS o que é melhor, chá ou café, e a discussão só acaba quando surge um terceiro amigo, provavelmente um artista excêntrico, convidando-os para tomar uma vitamina. O 33 é considerado um número de proteção dos mestres ascensionados. Quem o recebe, está sendo assistido e orientado pelos mestres e pode ficar tranquilo em sua caminhada. O 633 representa esse professor, essa paz, essa calma, é um número de elevação espiritual, não apenas para o indivíduo, mas para todos que o cercam. Esse número mestre, portanto, traz em si a potência de um professor leve e sábio, capaz de ensinar com facilidade aqueles ao seu redor. Um aviso: 33 é a idade em que Jesus, em sua encarnação, foi crucificado. Existe, portanto, uma energia inconsciente na humanidade que busca neutralizar esse número mestre com a ideia de martírio, sacrifício, morte. Lembrem-se, o corpo físico é apenas uma experiência. Resumidamente, a mensagem crística é de que a consciência é eterna e nunca morre. Portanto, trabalhadores de luz que recebem o 33 com frequência, não se entreguem ao medo do fracasso e avancem com sua missão, intuição e paz interior. O número mestre 44. Os mistérios do 44 são normalmente associados aos anjos e arcanjos. Claro, como os seres mais próximos da perfeição criadora, são eles os guardiões desses aspectos, e é para eles que, naturalmente, vamos olhar quando procuramos entender o desconhecido. Muitos dizem que o 44 representa um não cósmico, mas isso é restritivo demais até para a obediência angelical. Ele deve ser visto mais como um calma, olhe de novo, do que como uma ordem que limita o livre-arbítrio. Mas vamos tirar todo esse peso das asas dos anjos e colocar as coisas um pouco no chão. O número 4 é, como já foi dito, um número de firmamento, estabilidade, aterramento, realização, simplicidade, disciplina, confiança, trabalho. Ele diz, portanto, de um projeto em andamento, algo que está sendo construído e minuciosamente colocado em prática. Seu primeiro recado, portanto, é persista e seja maduro, entenda o que está realizando em uma escala maior. E o 4 se repete, 44, 444,
4444. Ou seja, você não está sozinho. Existem outros pilares sendo erguidos, outros trabalhadores e projetos que irão sustentar seus sonhos. E, para alcançar isso, é fundamental alinhar o desejo individual de executar esse projeto com um sentimento coletivo, para além de qualquer crédito individual. Colocá-lo numa perspectiva de desapego e não expectativa. Confiar na sinergia com o todo. E como fazemos esse alinhamento coletivo? Qual edifício ou projeto estamos todos construindo? Qual o projeto mais antigo do planeta? O próprio planeta. A Terra e a humanidade são as forças mais antigas e importantes dessa realidade. São a prioridade de todos os seres de luz aqui presentes e ativos. Nós e Gaia somos o centro do redemoinho, onde tudo se resolve. Isso é um elo inquebrável, são os pilares da nossa caminhada. Sem Terra, não existe realidade, não existe propósito. E por trás do 44 está o 8. Na superfície, a potência do 8 representa poder, controle, realismo, profissionalismo, sucesso, prosperidade. Nas profundezas, é o elo entre céu e terra, a materialização do poder divino, do infinito, é o desapego e a própria entrega. E, por meio da entrega, a transformação. Perguntas e palpites para reflexão. Qual o maior karma que o ser humano precisa aprender desde que Atlantis caiu? O poder e seus efeitos, muitas vezes desastrosos. A necessidade de controle está no centro de nossos dramas e, não à toa, o ego inferior é o alvo de tanta crítica, julgamentos, confusão e atenção demasiada enquanto vamos elevando cada vez mais consciência coletiva individual e coletiva. Intuitivamente, portanto, o 44 pede para elevarmos nosso ego e nossos preconceitos sobre poder e controle. É um sinal para que o verdadeiro empoderamento venha do ponto de vista maior, com o eu superior. O que o ser humano tenta egoicamente controlar, coletivamente, nessa confusão dos últimos milhares de anos. Essa pergunta coloca filósofos no chão desde as polis gregas. Talvez desde o Homo sapiens desenhavam nas cavernas, suspeitamos até que esses entendiam melhor que muitos de nós. Tentamos controlar o que está fora do nosso alcance, o que não se submete a nós, a natureza, ou seja, é a própria Terra que inutilmente levamos a submeter, e nesse processo, destruir. A opressão e dominação entre povos, por exemplo, é uma expressão desse desequilíbrio da própria natureza humana. A separação entre natureza e humanidade ou natureza x cultura, representa a separação entre razão e emoção, pensar e sentir, mente e corpo, masculino e feminino. Todos os desequilíbrios são, na realidade, um só. E lembrem-se, a separação é uma energia antiga que não serve mais aos propósitos do que está surgindo. O 44 traz a forma de construirmos nossa entrega, através e em harmonia com a própria Terra. O que está a se revelar ao ser humano na nova consciência, progressivamente, é o equilíbrio das energias de verdadeira paz e saúde. As mensagens claras do 44 que começam a se abrir para a humanidade enquanto número mestre no caminho de nossa própria maestria. Tudo está sendo feito ao seu redor para garantir a integração e crescimento conjunto de seus sonhos e de todos os seres humanos. Seja paciente, se entregue, confie, atente-se aos aspectos do seu ser, que ainda estão lhe atrapalhando pessoalmente, ou prejudicando os outros e ao seu ambiente, a natureza. Desfaça-se dos pequenos orgulhos, disfarces para os medos e seja honesto consigo mesmo. Geralmente é preciso meditar antes de tomar grandes decisões, ou para desgarrar-se de certos pensamentos e condicionamentos não saudáveis.
Tenha a firmeza e paciência para identificar onde ainda há doenças e desequilíbrio, mesmo que as respostas não venham imediatamente. Busque novas formas de co-criar que eliminem a dúvida de seu caminho. Muitas vezes o mais importante não é, precisamente, o que está sendo feito, mas como e por quê. Jogue junto. Seu maior poder é ter paciência e iluminar, com amor, cada irmão. Certifique-se de que está alinhado com suas intenções maiores e seguramente aterrado. Certifique-se de que você e a Terra serão igualmente beneficiados pelas energias que está a emitir e atrair, pelos seus pensamentos, pelas suas ações e pelas suas metas finais. O que precisamos transformar, superficial e profundamente, em nós mesmos. A realidade é muito mais ampla e rica do que nossos olhos e mentes humanas são, por enquanto, capazes de ver. Alguns dos caminhos apontados pelo Mestre 44 ainda serão descobertos e revelados à humanidade. A física quântica, a ligação entre ciência e espiritualidade, nossa real e profunda ligação com a Terra, e muito mais. E mesmo que não possamos conceber por palavras e instrumentos toda essa grandeza, somos capazes de sentir com o coração. Basta estarmos juntos, sermos pacientes e, antes de falar, ouvir. Gratidão e estejam em paz. Esperamos ouvir e ler de vocês qualquer opinião, pensamento e palpite para construirmos esses conhecimentos juntos. Isso é um convite. Que assim seja, com amor.